Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta tarde de Shabbat, onde estamos examinando a Parashá Vairá, que quer dizer e apareci, nós vamos agora meditar no texto da porção dos Ketuvim Natzarim, em Matitiahu, Mateus, capítulo 24. Vamos no versículo 12 e 13. Eu vou pegar a versão, a versão aqui que diz o seguinte, irmãos. E o amor de muitos esfriará em função do crescente distanciamento da Torá, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu queria que a gente meditasse nesse texto que Yeshua fala aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo. Logo, se Yeshua diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que não perseverar até o fim não será salvo. Amém? Por quê? Ele diz no versículo anterior que por causa do crescente distanciamento da Torá, o amor de muitos vai esfriar. É o que a gente vê, porque até tem muitas igrejas que pregam até para a pessoa não observar a Torá, não obedecer a Torá. Então aí já está, nem fria, está gelada, né? Essa igreja está gelada, é praticamente uma igreja morta. Amém? Mas Yeshua ainda diz assim, então o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, ou seja, aquele que o amor não esfriar, esse será salvo. Então veja bem, queridos, aqui a gente vê que Yeshua diz que para você ser salvo, você tem que perseverar. E eu quero chamar a atenção aqui, o Eterno quer chamar a atenção para uma grande mentira que é pregada em algumas igrejas, amém? Que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Ora, como que uma vez salvo, salvo para sempre, esses pastores, que na verdade são falsos profetas, eles dizem o seguinte, que a pessoa vai, não pode, a pessoa estando salvo de manhã, não pode ficar de tarde, já não vai ser, se ele pecar, ele não vai perder a salvação. Então, isso é uma mentira, né, irmãos? Isso é uma grande mentira. Por quê, irmãos? Porque essa pessoa, ela estava, salvo, mas cometeu um pecado, amém? Não se arrependeu, então perdeu a salvação, está com o nome riscado do livro da vida, enquanto não se arrepender. Então, Yeshua diz aqui, amém? Aquele que perseverar até o fim será salvo, amém? Aquele que continuar obedecendo até o fim será salvo. E aqui a gente vê também Apocalipse capítulo 3, no versículo 11, e Yeshua diz o seguinte, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, meus irmãos, amém? Quer dizer que se alguém que tem a coroa, se não guardá-la, poderá perdê-la. É o que Yeshua está dizendo aqui. Eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, Yeshua está dizendo, a coroa pode ser tomada, né? E então, isso é novamente Yeshua dizendo, amém? Que a pessoa, se não vigiar, pode perder sua coroa. Então, como é que o falso profeta diz que uma vez salvo, depois a pessoa não perde a salvação se a pessoa pecar? Né, irmãos? É porque é uma mentira, meus irmãos. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala isso. Isso é uma doutrina das trevas, uma doutrina mentirosa contra as palavras que eu estou lendo aqui de Yeshua HaMashiach. A pessoa está salvo na medida que a pessoa obedece à Escritura, obedece palavras de Yeshua, obedece a palavra de Deus, aí ele está salvo. Amém? Mas se no momento que ele abandona o Eterno, ele perde a salvação. É lógico, meu amado, é isso que Yeshua está dizendo assim, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, fica firme, para que ninguém tome a tua coroa. Você está com a coroa já. Então, se ele está dizendo que alguém pode tomar a tua coroa, que você já está com a coroa, mas ela pode ser tomada. Amém?
Essa é a verdade, porque eu estou aqui lendo para você, irmão, irmã, o versículo e a palavra dada por Yeshua, quando ele disse também em Mateus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quem não perseverar até o fim, não será salvo. É lógico, está na Bíblia, meu amado. Agora, chega falsos mentirosos, falsos profetas, enganadores. Quantos já estão no inferno porque acreditaram nessa doutrina, irmão? De dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. A pessoa pensa, eu estou salvo, vou pintar e bordar. E depois, quando vai acordar no lago de fogo. Como é que pode isso? Amém? É muita mentira e é perigoso, porque é mentira que joga almas no inferno. Aqui vamos em Lucas 21, irmãos. Outra palavra de Yeshua. Olha o que Yeshua diz. Vigiai, pois, no versículo 36, né? A gente leu Mateus 24, 12, 13, Apocalipse 3, 10, 3:11, quando Yeshua diz, eis que vem sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Estamos lendo agora Lucas 21, 36, que Yeshua está dizendo, vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Ele estava falando da grande tribulação, então ele está dizendo, vigiai, pois, durante todo o tempo orando, para que você não passe pela grande tribulação. É o que ele está falando, é o que ele está querendo dizer. Mas aí chega o enviado das trevas, o falso profeta, o enviado que não cita o versículo nenhum da Bíblia, meus irmãos. Vem com uma doutrina do inferno, dizendo, se você está salvo, é salvo para sempre. Se você é salvo, de tarde você não pode deixar de ser salvo. É claro que pode deixar, se você está salvo, de tarde você está em adultério, você perde a salvação. É lógico. Não tem outra, meu amado. E Yeshua está dizendo, vigiai, pois, em todo o tempo orando. Vamos ver agora no próprio capítulo 24 de Mateus, lá no final, que faz parte dessa paraxá. Olha essa coisa que Yeshua fala aqui, meus irmãos. Olha que coisa interessante. Amém? Isso é importante. Mateus 24, amém? Verso 45. Olha o que Yeshua fala. Quem é, pois... É tipo um ensino parábola, né? Mateus 24, 45 a 51. Olha o que Yeshua faz. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade, vos digo que o porá sobre todos os bens. Então, o Eterno está dizendo, Yeshua está dizendo, que aquele servo prudente, é bom que o Eterno o encontre, né? Trabalhando, dando sustento à casa do Eterno, amém? Sustento de palavra viva, amém? E ele vai ser salvo. Agora no verso 48, ele diz o seguinte, mas se aquele mau servo disser no seu coração, ou seja, aquele mau servo era um servo que estava vigiando, mas Yeshua diz assim, se ele disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, então aquele servo, né, de acordo com essa teoria maligna, é como se ele tivesse salvo, né? E aquela de que salvo para sempre, então ele estava salvo, né? Mas Yeshua está dizendo que não é salvo para sempre, não. Olha só o que Yeshua vai dizer agora em Mateus 24, 48. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes, ou seja, vai ser lançado no inferno. Mas ele era um servo, estava salvo. Mas aí ele disse, meu Senhor vai demorar ainda, vou agora maltratar os conservos, vou ficar bebendo com os bêbados, né? Aí o Senhor volta e lança ele no inferno, então ele deixou de ser salvo. Então essa doutrina de que uma vez salvo, salvo para sempre, é do diabo. Amém, meu irmão? Porque aquilo que não tem respaldo na Bíblia, meus irmãos, é do inferno. E essas igrejas, meus irmãos, que pregam isso, são igrejas que não estão a serviço do Eterno.
Não estão, porque pregam essa mentira, deixam o povo à vontade e já lotaram o inferno e estão lotando mais ainda, e vão lotar ainda mais, porque tem muitos que acreditam nessa mentira. Então, meus irmãos, eu citei aqui vários versículos, somente de versículos falados por Yeshua HaMashiach, dizendo esse engano, essa mentira de dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe na Bíblia, meus irmãos, não existe. Não existe. Eu digo para os irmãos que a Bíblia, pela misericórdia, a gente conhece de ponta a ponta e já leu aprofundadamente. Eu nunca vi nem de perto um versículo que dissesse que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma mentira. Amém? E você que quer ser salvo, você tem que fazer o que Yeshua mandou aqui. Vigiai, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? E perseverar até o fim para ser salvo. Porque senão pode perder. Amém? Pode perder sua salvação. Não vá nessa conversa mentirosa de Satanás que está na boca de vários pastores aí. Amém? Você tem que estar ligado na palavra de Yeshua HaMashiach, que ele fala contrário ao que eles falam. Amém? Eles não pregam Yeshua, eles pregam o que eles querem. Amém? Mas aqui a gente prega e cita o que Yeshua fala. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.